Meus irmãos, que a paz do Mestre esteja com todos. Uma boa noite a todos também, em primeiro lugar. Que todos sejam bem-vindos dentro desta humilde casa, no qual nós regressamos mais uma vez, nesta reunião pública da noite de hoje, e nós estamos dentro de uma sala de aula nesse instante. Vamos então, com os nossos pensamentos, deixar aquilo que sempre nós relembramos, que é da terra, no seu devido lugar, que é lá fora, e voltar os nossos pensamentos dentro desse humilde lar, para que assim, tudo aquilo no qual nós vamos aprender nesta noite de hoje, não reste dúvidas, e não levemos também conosco. Então vamos reunir os nossos pensamentos nesse instante, e elevar até o Criador, e através de uma prece, vamos pedir a Ele pela abertura da nossa reunião. Mestre Jesus, nosso irmão, que é perfeito em tudo, e assim, irmão maior, segundo a nossa pequena força de vontade, estamos aqui reunidos dentro desta humilde casa, buscando aquilo que carecemos, o que precisamos de compreender e aprender, e estar aprendendo. Então, irmão maior, faça-se a sua luz em nosso meio, para que possamos ser mais acessíveis a todo esse estudo no qual vamos ter acesso nesta noite de hoje. E assim, com as vossas bênçãos, que essa humilde reunião pública transcorra de acordo com a vossa vontade. E assim, pedimos a vós a permissão para dar por aberto a nossa humilde reunião pública desta noite de hoje. Pois bem, estamos aqui novamente e a busca sempre de uma compreensão a mais. Anteriormente foi dito para que nós deixemos lá fora tudo aquilo que pertence à terra, justamente para nos lembrar de que agora nós vamos aprender e visar a nossa vida futura. Já tivemos tempo para tudo que é da terra neste dia de hoje. Problemas e outras questões a mais, trabalho, vamos deixar lá fora. Vamos fixar os nossos pensamentos ou esforçar para ter os mesmos dentro deste lar, nesse instante. Não é? E vem o nosso irmão Anjo trazendo um estudo que todos possam manter bem a atenção para que não reste dúvidas ao sair da casa nesta noite. Tenha a palavra. Olá, gente, boa noite. Sejam todos bem-vindos, né? Mais uma vez. Tão importante para nós, né? Estar buscando aí o alimento para a nossa alma, para o nosso espírito. Hoje eu trouxe assim para a gente falar um pouquinho, refletir um pouco sobre a fé. Nós vamos trocar uma ideia a respeito de fé. Todo mundo sabe o que é fé, não sabe? Todo mundo sabe o que é fé. E se eu perguntar, vocês vão me falar o que é fé. O que é fé, então? Fala mais alto. Sim. O pessoal lá atrás não está escutando, não. Fala mais alto. Confiar em Deus. Isso. Quem mais quer falar? O que é fé? Ninguém vai responder, porque... Oi? Quem falou? Não, mas todo mundo tem
uma visão, né? Todo mundo tem um conceito. É bom a gente trocar essa ideia porque muito se fala em fé, uma palavrinha tão pequena, mas ela tem uma importância fundamental em nossa vida a partir de quando nós entendemos o que realmente é fé. Certo? Fé é confiança, é certeza. Certo? Então a gente precisa entender assim, fé, como que nós adquirimos fé? Porque no Evangelho fala para nós aqui o seguinte. Aqui no Evangelho ele fala para nós que a fé, ela não se impõe, não se prescreve, não se dá. A fé se adquire. Certo? A fé, ela é desenvolvida. Segundo Emmanuel, todos nós já nascemos com essa semente. Todos nós já nascemos com essa semente. Não existe aquela pessoa que diz assim, eu não acredito em nada. Porque no fundo, quando ele está passando por dificuldade, ele fala assim, se Deus quiser, eu vou sair dessa. Então, ele acredita em Deus. Porque se nós analisarmos, voltarmos lá atrás, nos nossos ancestrais, certo? Eles sempre acreditaram em algo superior. Da forma que eles entendiam, para eles o sol era um Deus, a chuva era outro Deus, o trovão, sem eles perceber que tudo isso não é nada mais, nada menos do que uma obra de Deus. Mas, no fundo, eles sempre acreditaram numa força superior. O que é isso? Certeza, confiança. E nós só adquirimos fé, certeza e confiança a partir do momento que nós sabemos em que acreditar, em que ter essa certeza, em que ter essa fé. Aí eu pergunto para vocês de novo. Todo mundo aqui tem fé em Deus, acredita em Deus? Gente, assim não. Falem. Todo mundo acredita em Deus? Sim? Alguém já viu Deus? Não? Pô, tá aí assim, ó. Toda hora que a gente observar, nós vamos ver Deus. Onde é que nós podemos ver Deus? Quem sabe? Eu estou meio surdo, gente. Fala um pouquinho mais alto que eu estou meio surdo. Muito bem. Segundo Kardec, lá na Gênesis, ele fala para nós que Deus não se mostra, se revela pelas suas obras. Observe para os meus irmãos ver o seguinte. Nós temos o nosso planeta, certo? Está solto no espaço, fazendo uma viagem a uma velocidade russa. Eu sei que é bom nisso aí. Qual a velocidade que a Terra está fazendo? 1 minuto. Quanto? Ela vai ser multada. Está passando os 80. A 1000 e quanto? 104 mil. Alguém sente isso? Alguém percebe esse movimento? Nós sabemos que ela faz esse movimento porque nós temos o dia e a noite e as 4 estações do ano. Aí nós percebemos que a Terra está movendo. Mas nós não sentimos. E aí a gente vê quem que fez tudo isso. Essa força da gravidade que nos mantém presos aqui. A certa altura nós não temos essa força da gravidade e nem oxigênio para respirar. Olha para a gente ver como que é tudo bem feito. Segundo os cientistas, o Sol está colocado a uma distância muito bem calculada da Terra. Um pouco mais perto não aguentaríamos o calor. Um pouco mais longe não suportaríamos o frio. Quem que fez isso? Foi o homem? Quem que fez essa obra? Existe um campo magnético que protege a nossa atmosfera. Nós não devemos nos chocar com nada.
Não é mesmo? Chega a época da chuva, ela vem. Nós temos as 4 estações do ano para manter a vida. E uma coisa interessante, que muitas das vezes nós não percebemos, os animais têm um papel fundamental para o equilíbrio do planeta. São eles os responsáveis, são eles os trabalhadores que mantêm o equilíbrio. Tanto que quando o homem vai lá e provoca uma destruição, que há uma extinção, há um desequilíbrio. E aí a gente pergunta para vocês assim, quem que fez essa obra? O ar que nós respiramos, o laboratório que se encontra na natureza, onde a tabela periódica nos mostra todos os elementos químicos existentes na natureza, onde o homem encontra tudo para a sua manutenção da vida aqui. Desde o alimento, a medicação, ao vestuário, tudo que nós precisamos, Deus colocou, mas Ele não deu a gente pronto, porque nós precisamos de desenvolvimento intelectual. Essa é a sabedoria divina. E aí eu falo para vocês, isso vai nos dando o quê? A certeza, a confiança, a verdadeira fé. Porque nós precisamos de observar para que a gente realmente possa saber em que e por quê. Tá certo? E aí a gente vai mais para frente aqui. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Tranquilo? Porque ele fala para nós aqui o seguinte: a fé vacilante. O que é fé vacilante? A fé cega. Quem sabe o que é fé cega? Oi? A fé cega é aquela que não sabe em que acreditar. Você tem que acreditar, você tem que ter fé, mas não há assim uma explicação para que a pessoa possa ter essa certeza, ter essa confiança. Por isso que muitas das vezes a gente vê as pessoas descrentes. É pela forma que lhe é passada. É pela forma que lhe é apresentada. A partir do momento que nós sabemos, que nós encontramos uma explicação lógica, que realmente nos convença, realmente nós passamos a confiar. Agora, nós só vamos adquirir fé a partir do momento que nós buscar a entender e a compreender as coisas. Tá certo? Quando se fala em reencarnação, quem aqui acredita na reencarnação? Ninguém. A reencarnação, por exemplo, por que a gente realmente tem essa certeza? Por que a gente tem essa certeza? Por que nós temos essa certeza que somente a reencarnação ela pode explicar todos esses deslívios que hoje nós temos aqui na Terra? Todos os problemas que nós enfrentamos aqui na Terra. As explicações se encontram nos processos reencarnatórios. Nós não estamos todos aqui hoje gozando de uma saúde, gozando de uma tranquilidade, certo? Então veja bem, quantos que estão usando mal a sua existência? Fazendo uma plantação. A gente busca nas palavras de Jesus que ele fala assim: a cada um será dado segundo as suas obras. O que Jesus quis dizer com isso? Que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Ninguém colhe pelo erro de ninguém. Nós colheremos pelos nossos erros. Então a gente compreende que todos hoje os problemas que nós temos aqui no mundo, em que a gente vê as aflições, em que nós vemos aí os problemas de enfermidades, eles têm uma explicação. Não é mesmo? Então a gente compreende que Deus,
ele não está privilegiando ninguém, favorecendo ninguém, e nem, meus irmãos, prejudicando quem quer que seja. Na realidade, como ele nos propôs a vida para evoluirmos, nós às vezes estamos utilizando mal a nossa existência. Estamos semeando mal. E aí, meus irmãos, nós vamos colher aquilo que nós plantamos. Então a gente compreende que a reencarnação é a oportunidade que Deus dá a cada um que errou para realmente consertar os seus erros. É a porta que ele deixa aberta para o arrependimento. Deus não fecha a porta para ninguém. Então a reencarnação é o processo através do qual todos nós podemos nos melhorar. Tá certo? Por isso nós acreditamos, temos a certeza da reencarnação baseada nos ensinamentos de Jesus. Ele fala para nós o seguinte, aqui a fé necessita de uma base. Como toda construção precisa de uma base. Uma boa obra precisa de um bom alicerce, uma boa base para sustentar ela. E a fé, é igual ele fala aqui, ó, ela necessita de uma base, e essa base é a compreensão perfeita naquilo em que se acredita. Porque em todas as épocas da nossa vida, nós vamos estar fortalecidos por essa fé, para que a gente possa, assim, enfrentar, certo, as dificuldades, os problemas. É a fé que realmente vai nos fortalecer nessa hora. A confiança, a certeza, que não vai deixar com que a gente se desespere. Né? Às vezes as pessoas falam assim, os espíritas, eles enfrentam a situação da morte com mais tranquilidade. A gente realmente sente também, chora. Porém, nós compreendemos que a vida continua. Ninguém morre. Vocês acreditam que alguém morre? Ninguém morre. Nós deixamos apenas o corpo físico. O espírito, ele é imortal. Ele não morre. Por isso que nós temos essa certeza. Porque nós temos, na literatura espírita, muitos irmãos nossos que partiram e que eles trazem, através da psicografia, mensagens. O Chico consolou quantas famílias, quantas mães, que o Chico trouxe, através da sua mediunidade, ele trouxe mensagens do plano espiritual de filhos para confortar as suas mães aqui. Quem ainda não assistiu o filme lá, As Mães de Chico, é um convite para quem queira assistir o filme As Mães de Chico. É um filme que realmente ele traz para nós aí essa questão, para a gente ver. Então, é por isso que a gente fala, a fé ela precisa realmente ter uma base. E essa base, meus irmãos, é o conhecimento. E nós podemos buscar este conhecimento aonde? Onde que nós podemos aprender? Onde que nós encontramos o conhecimento? Para nos dar fé. Nas obras. Nas obras. Na leitura. Onde nós vamos buscar informação? É na leitura. Nós vamos buscar o conhecimento. E aí nós vamos buscar refletir. Certo? Nós não precisamos de ler e já acreditar. Vamos refletir, vamos observar, para que a gente realmente possa ter a fé raciocinada. A fé raciocinada é aquela que nós sabemos em que e por que nós acreditamos. É a fé raciocinada. E nós só vamos adquirir fé raciocinada através do conhecimento, através do estudo, através do aprendizado. Porque não basta eu chegar aqui na frente e falar com vocês assim, vocês têm que ter fé. E pronto. E aí vocês vão ficar fé em quê? Eu preciso de entender em que eu preciso ter fé. Né? Se nós falamos em reencarnação, nós precisamos de entender que onde eu vou entender sobre reencarnação?
Nós vamos encontrar isso nas obras básicas da doutrina espírita. Nós encontramos nas obras do Chico, do Divaldo. Nós vamos encontrar essas informações que vai realmente nos dar um conhecimento a respeito de reencarnação. Certo? Quando fala assim, pluralidade dos mundos habitados, o que é isso? O que é pluralidade dos mundos habitados? Vocês acreditam que tem vida em outros planetas? Foi Jesus que falou isso. Onde que Jesus falou isso? Há muitas moradas na casa de meu Pai. A casa do Pai é aonde? Oi? O universo. E as moradas? Os mundos. E aí a doutrina espírita vem tratar sobre a pluralidade dos mundos habitados. Então a gente vai buscando essas informações que vai nos dando o conhecimento e o entendimento, e nós passamos a compreender melhor a vida e compreender melhor as coisas. Ter mais aceitação diante das provas e das expiações hoje aqui neste planeta. Tá certo? Por que Jesus falou assim, felizes os que choram, os que sofrem? Por quê? Como é que a pessoa vai ser feliz sofrendo e chorando aqui neste mundo? Sem saber por que ela sofre, por que ela chora. Foi Jesus quem falou isso, não foi? Feliz, bem-aventurados, ou felizes os que choram, os que sofrem. Onde que está a compensação para esses? Aonde que está a compensação? Pois aqui no mundo, eles sofrem e choram. Onde que se encontra a compensação? Não é nessa vida. Não é? É após essa vida. Ai de vós que hoje estáis felizes, saciados. Né? Então a gente precisa entender que, baseado nessas informações, hoje a doutrina espírita traz para nós essas explicações. Que realmente o que Jesus falava, as compensações elas não se encontram aqui neste mundo. Tá certo? Porque na realidade, aquele que hoje sofre e chora, ele está fazendo um resgate. Ele está fazendo a sua colheita daquilo que ele plantou. Ele está reparando perante as leis divinas os seus erros. Tá certo? É para a gente ver que Deus é maravilhoso, é bom. E as leis de Deus, a gente sempre fala que elas não são punitivas, elas são educativas. Nós aprendemos com os nossos erros a ser melhores. Tá certo? Então é por isso que ele fala que a fé necessita de uma base, né, que é a compreensão perfeita naquilo que se deve acreditar. Saber por quê. Não acreditar cegamente. Porque se não chegar num certo ponto da vida, diante de uma aflição, diante de um problema, nós não teremos forças para suportar. Então a gente precisa realmente adquirir essa fé raciocinada. Saber em que e por quê. Por isso que ele fala para a gente aqui. E ele fala assim, que para acreditar, não basta ver. É preciso compreender. Então a gente precisa compreender. Tá certo? Por isso que a gente tem reuniões de estudos, onde nós pegamos as obras básicas e nós fazemos o quê? Vamos estudar para que a gente realmente possa compreender o que o plano superior traz para nós. Porque a gente precisa entender uma coisa. Eles não impõem, eles não exigem, não obrigam. Alguém viu Jesus obrigando alguém? Em alguma passagem a gente já viu Jesus assim exigindo alguma coisa? Não. Ele respeitava o livre-arbítrio de cada um. Ele respeitava as consciências. Ele não veio chocar a consciência. A gente precisa entender que eles trazem para nós o quê? Reflexões. Eles nos levam a uma linha de raciocínio. Agora, a escolha é nossa. Então a gente precisa entender que eles não impõem. Por isso que ele fala que a fé não é imposta. A fé é desenvolvida. Ela é adquirida. E o Emmanuel fala para nós no Pensamento e Vida que todos nós já nascemos com essa semente.
Tá certo? E ele fala para nós aqui, e que só se acredita quando se tem certeza, e só se tem certeza quando se compreendeu. É por isso que a gente caminha com mais tranquilidade, porque a gente sabe de onde nós viemos, por que nós estamos aqui, para onde nós iremos, por que sofremos. Nós encontramos todas essas explicações nas obras da doutrina espírita. Agora, meus irmãos, eu vou trazer para a gente refletir aqui, nesse livro aqui, ó, sobre a fé. Isso aqui a gente recomenda porque isso aqui, o Emmanuel, ele trouxe essa obra aqui, que fala pensamento e vida. É mensagens curtas, realmente curtas, mas objetivas. Ele fala para nós aqui que esse livro aqui que foi pedido, que ele trouxesse uma cartilha do plano espiritual para nos orientar aqui. Isso aqui é trago do plano espiritual. Para quem está em processo reencarnatório, para vir para cá, eles traçam esses ensinamentos que estão aqui, tá certo? Para quem está reencarnando. E traz para nós essas informações aqui, nessa obra, que chama Pensamento e Vida. Ele fala que o pensamento cria a vida que nós queremos. Ele fala que o pensamento é o espelho da vida. Então ele fala para nós aqui na questão de fé. Alguém quer falar alguma coisa? Ele fala para nós na questão de fé o seguinte, que para encontrar o bem e assimilar-lhe a luz, não basta admitir-lhe a existência. Então não basta só a gente acreditar que o bem existe. Ele fala que a gente precisa buscá-lo com perseverança e fervor. Por que nós temos que buscar o bem com perseverança e fervor? Por quê? O que é bem? Quem sabe? O que é bem e o que é mal? Pergunta do Livro dos Espíritos. Quem sabe? Tem gente aí que sabe, eu tenho certeza que sabe. O bem é tudo aquilo que é conforme a lei de Deus. Certo? Ele fala para nós aqui, ó. Como distinguir o bem do mal? O bem é tudo o que é conforme a lei de Deus. E o mal? É tudo aquilo que é contrário às leis de Deus. Como é que é? E ele fala para nós o seguinte, que a regra do bem e do mal, que se pode chamar de reciprocidade ou de solidariedade, é inapelável ao proceder pessoal do homem para consigo mesmo. Ele fala que é para nós aplicar essa lei com a gente. O que nós gostaríamos que os outros fizessem com a gente? Certo? Para a gente analisar o que nós temos que fazer com o outro. Aí a gente vai entender essa questão de bem e mal. Não é mesmo? Nós precisamos de entender isso. O que nós gostaríamos que os outros fizessem com a gente? Nós gostaríamos que as pessoas nos prejudicassem? Nós gostaríamos que as pessoas fizessem mal para a gente? Então a gente tem que prestar atenção nesse detalhe. Que o mal é tudo aquilo contrário às leis de Deus. E o bem é tudo aquilo que é conforme as leis de Deus. E o Emmanuel fala que nós temos que procurar esse bem com perseverança e fervor, gente. Nós temos que procurar esse bem. Nós estamos aqui para isso. E nós vamos entender mais na frente por que ele fala que nós temos que procurar o bem com fervor e com perseverança. Porque ele fala o seguinte, que não podemos, desse modo, plasmar realização alguma sem atitude positiva de confiança. O que é atitude positiva de confiança? Fé. Nós não podemos plasmar. Porque a fé, ela tem que ser operante.
A fé tem que ser ativa. O que é fé ativa? O que é fé operante? Quem sabe? O que é fé ativa? O que é fé operante? Oi? Fé ativa e fé operante é fé que tem a obra. A fé sem obra, ela não adianta. É o que ele está falando, não adianta a gente só acreditar. É preciso que a gente busque com fervor e perseverança. Porque nós temos que entender o campo de trabalho que é a vida. E aí a gente volta lá no que é bem e o que é mal. O que nós gostaríamos que as pessoas fizessem com a gente lá fora? Que elas nos tratem bem, não é? Então a gente precisa entender isso, como que nós estamos utilizando, né, esse bem na nossa vida, como que nós temos buscado isso lá fora, dentro da nossa casa, com os nossos familiares, no nosso trabalho, junto com os nossos companheiros, na sociedade, como que nós temos comportado na sociedade. Porque, gente, é o bem, ele está recomendando para a gente buscar o bem. E observe para vocês verem uma coisa. Quando eles falam assim, nossa, a prece de fulano tem uma força, por quê? Nós vamos entender isso daqui a pouco. Por quê? É essa certeza, é essa fé, sabe? É essa confiança que aquela pessoa tem e que muitas das vezes falta na gente. Falta na gente. Nós lemos no livro Céu e Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, o Russo vai lembrar que tinha um irmão lá, que ele foi um chefe religioso aqui na Terra. E ele falou para o Kardec que nem ele mesmo tinha fé nas preces dele. Não foi, Russo? Então é por isso que a gente às vezes encontra pessoas com essa potência. Porque é essa confiança, é essa fé. Mas aí a gente entende que o Emmanuel fala para nós aqui que é preciso que a gente busque o bem com perseverança e fervor. Porque nós vamos encontrar aí forças, nós vamos encontrar aí esses recursos que nós precisamos. E ele fala assim, como exprimir a fé? Como que se exprime a fé? Ele fala que no vocabulário vulgar não há como exprimir a fé. Mas ele fala para a gente aqui, aquilo que eu falei, é força que nasce com a própria alma. Certo? Por isso que os nossos ancestrais, Kardec até pergunta no Livro dos Espíritos, se essa crença em Deus não seria fruto de uma educação religiosa. Aí o Kardec fala, aí os Espíritos respondem assim, mas então como que se explica os antepassados do homem, os homens primitivos, que tinham lá a sua fé, a sua crença? Eles não tiveram essa oportunidade. E eles já traziam ao nascer essa crença. Ele fala que todas as operações da existência se desenvolvem de algum modo sob a energia da fé. Aí ele já trata a fé como energia. E ele fala que se nós utilizarmos conscientemente essa energia, é-nos possível eliminar longas curvas em nosso caminho de evolução. Olha aí. Mas é tudo através, meus irmãos, da nossa busca. O caminho que ele traça para nós é nós buscarmos o bem no nosso dia a dia. Porque ele fala que, assim, ó,
E olha para a gente ver como que ele coloca aqui essa questão. Ele fala, para isso, seja qual for a nossa interpretação religiosa da ideia de Deus, é imprescindível acentuar em nós a confiança no bem para refletir a grandeza, seja qual for a crença. É independente. É por isso que a gente encontra Irmã Dulce, Madre Teresa, Francisco de Assis, quem mais? Quem? Santo Agostinho, quem mais? Por isso que a gente encontra, é o que ele está falando aqui, ó. Seja qual for a crença religiosa que faz a ideia de Deus, é imprescindível acentuar em nós a confiança no bem para que a gente possa retratar-lhe a grandeza. Nós nos tornaremos melhores. A recomendação que ele está fazendo para nós aqui. E nós vamos ver que isso vai trazer para nós essa confiança, bem-estar, paz, tranquilidade. Tá? Olha a comparação que ele faz aqui, ó. Recordemos o sol. Vamos pensar no sol. O que o sol traz para nós? Os benefícios da luz do dia, que traz muitos benefícios para nós, não é? Aí ele fala que pegando uma lente e colocando essa lente na luz do sol, o que acontece? Ela torna-se mais potente, não é? Ele está fazendo isso aqui, gente, é uma simbologia. Porque ele fala que o bem eterno é luz para todos. É a mesma luz para todos. Ninguém é privilegiado, tá vendo? O bem eterno é luz igual para todos. Mas, ele fala assim, mais, olha o Emmanuel, mais, concentrando-lhe a força em nós, por intermédio de positiva segurança íntima, de certo, com mais eficiência, lhe retrataremos a glória. A luz é igual para todos, a luz do bem. Mas aí a gente precisa entender como que nós vamos concentrar essa força em nós. Como? Como que nós podemos concentrar essa força em nós? Para que ele fale assim, para que, por intermédio de positiva segurança íntima, que é fé, que é confiança, de certo, com mais eficiência lhe retrataremos a glória. É buscando, meus irmãos, o bem na nossa caminhada lá fora, na nossa vida. Certo? Nós temos uma oportunidade grande nas mãos. Olha o convite que ele está fazendo para nós aí. E é uma reflexão. Não é uma imposição. Ele está nos trazendo para nós aqui uma orientação importantíssima para nós. Para quem está querendo buscar paz, para quem está querendo buscar a verdadeira felicidade, o caminho é esse. Mesmo aqui neste mundo de provas e expiações. Né? Então, olha para a gente ver que o bem eterno é a mesma luz para todos. Mas, porém, dependendo de cada um, do que nós façamos, nós podemos, né, meus irmãos, aumentar essa força e a nossa vida ser melhor. E aí ele fala assim, busquemo-nos, pois, infatigavelmente, sem nos determos no mal. O mal é tudo que é contrário às leis de Deus. Certo? Certo? Então a gente precisa observar na nossa caminhada, na nossa vida, e aproveitar as oportunidades para estar buscando o bem. Esse é o remédio, é a solução. Tá? E aí ele fala assim, o tronco podado oferece frutos iguais àqueles produzidos antes do golpe que o mutilou. Isso aqui é simbólico. É alegoria. Mas a gente entende que ele se refere ao tronco podado. Quem que é o tronco podado? Vocês estão muito caladinhos hoje. Quem que é o tronco podado? É nós. Sabe? O tronco podado que ele fala somos nós. Podado aonde? No mal.
desfazendo das imperfeições. Produziremos os mesmos frutos, né? E até melhores. Ele fala que a fonte alcança o rio, desfazendo no próprio seio da lama que lhe atiram. Aí, ó. Outra vez, outra simbologia aí, ó, que ele utiliza. E aí ele fala assim: sustentemos o coração nas águas vivas do bem, inesgotável. O beneficiado somos nós mesmos. Tá certo? Isso aqui que ele traz para nós é benefício para cada um. Agora, isso aqui é um trabalho individual. Ninguém pode fazer isso para ninguém, pode? Ninguém pode, a não ser nós mesmos. Então nós temos em nossas mãos uma grande oportunidade, gente. Nós temos em nossas mãos a grande oportunidade que Ele nos dá de melhorar, de ser felizes. Porque nós não dependemos de ninguém, a não ser de nós mesmos. Porque isso aqui se refere ao quê? A trabalho, a conduta, a escolha. Não é mesmo? Nós podemos escolher ser melhores. Nós podemos escolher o que é melhor para nós. Nós não escolhemos aquilo que é melhor para nós alimentarmos, para nós vestirmos. Por que nós não podemos escolher melhor o que é melhor para o nosso íntimo? O que é melhor para o nosso espírito? Aquilo que realmente vai nos trazer a verdadeira felicidade. Aquilo que vai nos trazer a verdadeira paz. Ele está falando para a gente aqui, ó. E essa parte que ele arremata aqui, isso aqui é importantíssimo, porque ele fala para a gente assim, ó: procuremos a boa parte das criaturas. Olha aí. A gente procura a boa parte das criaturas. Nossa, o cabelo dele está horrível. Nossa, sempre, né? Nós procuramos um pontinho para diminuir o outro. Não é mesmo? Ele fala assim: procuremos a boa parte das criaturas. Nós procuramos a boa parte das criaturas. O que vocês acham? Nossa, ele é tão bonito, mas tem um olho torto. Tem piolho, tem casca. Nós procuramos a boa parte das criaturas. Olha o que ele está falando aqui. Procuremos a boa parte das criaturas, das coisas e dos sucessos que nos cruze a lide cotidiana. Por que ele está falando isso aqui para a gente? É para a gente aprender a ver o bem, gente. Porque muitas das vezes a gente só vê o mal, né? Tem pessoas que reclamam o dia inteiro. Se faz sol, reclama. Se chove, reclama. Se está frio, reclama. Se está calor, reclama. Está vendo o quê? Não vê o bem. Não vê o benefício que a chuva traz. Não vê o benefício que o sol traz. Ele está falando para a gente aqui aprender a ver o bem. Por que ele está falando para a gente aprender a ver o bem? Olha o que ele fala aqui, ó. Teremos assim o espelho de nossa mente, olha aí, teremos assim o espelho de nossa mente voltado para o bem. Aprenderemos a não fazer queixas, a não reclamar. Aprenderemos a ver o bem. E a partir daí, esse bem passa a habitar em nós. Deixaremos a queixa, as reclamações. Ele está falando isso para a gente aqui, ó. Olha o que ele fala assim: teremos assim o espelho de nossa mente voltada para o bem, incorporando os tesouros eternos. Incorporando os tesouros eternos. E a felicidade que nasce da fé. Aí, a felicidade que vai nascer da fé. A gente precisa realmente habituar a isso. Olha a grande informação que o Emmanuel traz para a gente. Isso aqui é remédio, gente. Remédio. E aí ele fala assim: e a felicidade que nasce da fé, generosa e operante, libertar-nos-á dos grilhões de todo o mal. E aí compete a quem? Depende de quem? É de nós. É da gente. Aprender a ver o bem. Porque muitas das vezes a gente só vê o mal. Né? Ele está falando para a gente aprender a ver o bem, para que a gente possa conseguir
desenvolver essa fé, essa confiança. De vez que o bem aí, ó, constante e puro, terá encontrado em nós seguro refletor. E só para a gente encerrar, ele fala para nós aqui, Kardec, lá no início do Evangelho, tem uma mensagem que fala de fé. Alguém lembra de cor aí? Não? Ele fala assim, fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. O que significa isso? Quem sabe? Quem sabe vai tomar parte dos 6 passistas aqui. Quem sabe? O que Kardec diz com isso? Fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Sim. Mas ele está falando para a gente o quê? Que essa fé verdadeira, ela é em todos os tempos. Certo? Ela em todos os tempos, ela é a mesma coisa, ela fala a verdade. Por isso que ela encara a razão em todas as épocas da humanidade. Seja agora, seja daqui a 20 anos, seja daqui a 30 anos, ela é a mesma coisa, porque ela fala a verdade. Ela não tem nenhuma dúvida, porque a gente precisa ver o seguinte, que antigamente eles falavam assim, que a Terra era o centro do universo e que o Sol e os astros giravam em torno da Terra, certo? Isso era sagrado. Quantos que foram executados porque questionaram essa situação, essa questão? Quem já leu sobre isso? Alguém já leu sobre isso? Galileu falou o quê? Que a Terra não era o centro do universo. Que os astros giravam em torno do Sol. O que eles falaram com ele? Chamaram ele no tribunal, e aí ele falou, não falei nada disso não. Né? Mas quando ele saiu lá na porta, ele falou assim, mas que gira, gira. Não foi? Pois é, gente. E a condenação dele está lá no livro do Santo Ofício, se não me engano, tem uma condenação do Galileu lá. E eu pergunto para vocês, uma fé baseada nessa questão, o que acontece? Ela desmorona. Porque é provado que não é aquilo. Por isso que Kardec fala que a fé raciocinada, né? Ele fala assim, que a fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade, é porque aquilo que ela fala agora, ela sustenta e aquilo que é realmente verdadeiro lá na frente. Então é por isso que ele fala que essa é a fé inabalável, que não se abala em nenhum tempo com nada. Né? Então é por isso que ele fala para a gente. Então, meus irmãos, para a gente poder fechar, fé, confiança, certeza. E nós só vamos ter certeza e confiança a partir que nós buscarmos entender e compreender o porquê das coisas. Que a gente passa realmente a ter essa aceitação, a ter esse entendimento. Né? Se a gente tiver alguma dúvida, a gente pergunta, a gente busca entender, busca compreender, para que a gente não fica cegamente, para que a gente realmente possa ter essa base para nos momentos difíceis da vida, a gente poder ter aquilo para nos sustentar. É a casa na rocha que Jesus recomendou, para que a gente construísse a casa na rocha. Né? Não construir a casa sobre a areia, construir a casa sobre a rocha, que realmente é a certeza e a confiança que nós precisamos para nos ajudar a superar hoje as dificuldades aqui na Terra, a passar pelos problemas e saber realmente o porquê, né? Entender que a vida não termina aqui, né? E entender os porquês da vida. Meus irmãos, eu agradeço a todos aí a paciência, né, de estar ouvindo a gente. E antes de a gente encerrar, eu quero falar para vocês isso aqui, ó. Quinta Semana Espírita de Dores de Campos.
será do dia 24 ao dia 27 desse mês. Daqui a 15 dias, nós estaremos descendo a ladeira, certo? Vai ser às 19h30, na sede social do Dourense Clube, lá na rua, lá na avenida. Teremos como tema a caridade segundo Jesus. No dia 24, teremos o Manuel Soares, São Manuel lá de Barbacena. No dia 25, teremos o Calçavara, de São João del Rei. No dia 26, o Danilo, né, nosso querido irmão aqui. E no dia 27, no sábado, estará encerrando com o Gustavo Ramalho de Lafayette. Então, estão todos convidados, tá certo? Nós não teremos atividade aqui na quarta-feira, mas a partir daqui do dia 24, vai ser lá, dia 24, 25, 26, 27, nós estaremos lá no Dourense, tá certo? Estão todos convidados aí para esse evento. E o mais, a gente agradece os irmãos pela paciência de estar ouvindo a gente aí. Espero que tenha dado mesmo. Todo mundo aqui vai para o céu, né? Pode estar aí com essa calma, com essa paz, com essa tranquilidade aí de estar ouvindo a gente. E os irmãos devem muita paz por lá, os lares de vocês.